Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria dizer aqui, né, vai ter Homecoming aí, e eu queria fazer um vídeo falando como seria o filme do Homem-Aranha dos meus sonhos, né, o primeiro filme dos meus sonhos. Obviamente Homecoming pode não ser nada disso, pode ser um pouco disso. Eu tô fazendo esse vídeo independente de Homecoming. É uma espécie de como eu queria mesmo que fosse. Sabe, não é nem expectativas para Homecoming, porque eu sei que Homecoming vai ser bem diferente. Mas continuando, vamos falar aqui então como seria esse filme. Peter Parker, né, já foi apresentado no MCU, e aqui a gente teria a primeira cena estilo Incrível Hulk, mostrando lá o tio Ben sendo baleado e tal, mas uma coisa bem não seria a abertura. Sabe, seria abertura com uma música no fundo, os créditos passando na tela. Não seria algo de novo, aquela mesma cena, aí mostrar se o bem, como foi nos outros filmes. Não, seria abertura, que nem Incrível Hulk. Né? Depois a gente continuava com o Homem-Aranha se balançando, o Homem-Aranha falando, é bom demais ser Homem-Aranha. Enfim, e depois ele tendo que ir pra escola. Ele chegava na escola, aí mostrava um pouco do dia a dia do Peter, mostrava ele... ele fascinado pela Liz Allen, que é o primeira paixonite dele, ele tendo as intrigas dele com o Flash Thompson, né? Então depois disso, né, ele iria para casa e aí a gente apresentaria aqui a rotina dele com a Tia May, desenvolveria melhor a Tia May. Enfim, depois disso a gente cortava para a abertura de um vilão. O vilão, no caso, poderia ser o Abutre. É uma boa. O Abutre é uma boa, mas também poderia ser o Shocker. Ou então os dois, quem sabe. Eu acho que é uma boa. Então eu chegava no Shocker e mostrava toda a origem clássica dele e tal. Aquelas luvas que ele tem, que eu acho super foda, o uniforme dele. Enfim, depois de que desenvolvesse melhor o Shocker, você mostraria o Homem-Aranha indo pra escola novamente. E aí alguma merda acontecia na escola do Homem-Aranha. Alguma coisa aconteceria na escola, né? Na escola já foi apresentado aí a paixonite do Peter, que é a Liz Allen, né? Também seria apresentado, né, o Harry Osborn. Obviamente o Harry Osborn e o companheiro dele da escola. Mas podia ser algo bem sutil aqui. O Harry Osborn só sendo um colega mesmo, não exatamente um grande amigo ainda. Talvez uma menção a Norman Osborn, a Oscorp, não é nada muito grande ainda para o Harry Osborn, né? Enfim, e aí continuava, teria algumas coisas, poderia ter algumas referências a Gwen Stacy, por que não? Seria legal algumas referências a Gwen Stacy. Podia ser uma garota, por exemplo, o Harry falando, nossa, olha a Gwen Stacy. Tá bom que o Harry ele já teve um relacionamento com a Mary Jane, né? Mas poderia ser adaptado, tá ligado? Como... não precisava nem mostrar o rosto dela. O Harry falasse, alguma garota loira passasse assim, não desse pra ver direito, e ele falasse, nossa, essa Gwen Stacy mesmo, viu? E o Peter meio que concordasse, é verdade, achou ela muito bonita. Então, depois disso, apresentado, de ter essa merda na escola envolvendo o Shocker, né? Eu tô criando agora aqui com o que eu queria que seja. Então, desculpa se tá meio vago. Mas depois dessa merda aí, o Peter obviamente ia ter que se trocar, e aí ia ser uma confusão, ele ia ter que fugir, né, fugir da escola, e aí ele ia lutar contra o Shocker. Começava a lutar, e aí chegava a luta, e aí eles lutavam. O Peter ele levaria a pior, né, ele seria meio que derrotado pelo Shocker, só que ele não seria morto, obviamente, o Shocker conseguiria fugir. Então ele ia estudar o Shocker, ele ia falar... Pô, isso quando ele tava enfrentando o Shocker, né? Zoando ele totalmente, falando, pô, cara, que uniforme ruim, que pesca é essa, que rede de pesca é essa que você veste no uniforme, tal. Nossa, cara, que eletrizante você, tipo isso, zoando mesmo. Nossa, cara, hoje o dia tá chocante, aí falando essas piadas bem ruinzona que o Homem-Aranha faz. Então depois disso, ele iria para a escola, para casa, voltava para casa machucado, porra, e aí a Tia May brigava com ele, porque ele saiu da escola, enfim, tendo alguns problemas já pessoais, né? Então ele chegava lá, né? E ele só conseguia pensar na Liz Allen, que ele não conseguia conquistar a Liz Allen.
E aí ele também começava a pensar no Shocker. Pô, esse vilão aí, cara, o que que eu faço pra derrotar ele? Qual será a fraqueza dele? Então ele começava a criar novas tecnologias pra tentar derrotar o Shocker. Ele então dava uns upgrades no lançador de teia, fazia mais funções, né? Além da teia, podia fazer as bolinhas de teia. Ele fazia algumas coisas ali. E aí talvez fizesse um upgrade no uniforme dele, porque o uniforme dele podia estar fritado, aquele lá que o Stark deu pra ele. E aí o uniforme dele podia ficar mais parecido com o dos quadrinhos, né? Ele poderia, para dar mais aerodinâmica, colocar umas teias debaixo do braço. Enfim, ele também podia criar alguns dispositivos, né, para rastrear, né, os rastreadores da aranha, para rastrear o Shocker, podia ser a grande solução, né? Ele podia fazer muitas coisas. Então, saindo dali, ele iria para a escola novamente, e aí ele teria, aí seria desenvolvido o relacionamento dele com a Liz Ellen, né, a Liz deixando o Flash, e talvez os dois tendo um romance e tal. E depois disso, poderia acontecer algo, né? Poderia eles ali, todo com o relacionamento deles. E aí podia ir depois pra escola, tendo alguma parte da vida escolar do Homem-Aranha também, né? E também isso ia desenvolvendo o vilão, né? Eu não tô focando muito aqui, porque não vou focar 100%, só tô falando um enredo. E aí também ia desenvolvendo o vilão, mostrava as motivações dele, mostrava ele falando, pô, o Homem-Aranha agora tá atrás de mim, né? Podia mostrar alguém maior ali por trás, né? Então assim, aí no final podia vir um outro vilão, aliado do Shocker, sei lá, o Rhino, podia ser o Abutre também, era uma boa Abutre. E aí o Abutre, que também estava sendo desenvolvido durante todo o filme, aparece, finalmente. Então o Homem-Aranha, ele tá rastreando, aí mostra uma parte dele também combatendo crimes pela cidade, contra as máfias, contra os ladrõezinhos comuns, né? Enfim, e também mostra o Peter, quem sabe, né? Porra, indo trabalhar. O Peter fazendo um estágio, obviamente no Clarim Diário. E o Peter troca uns olhares com a Betty Grant, a secretária do Clarim, né? E sempre tem que... Ele acha o Robin um cara muito legal, mas ele sempre tem que aturar o J. Jonah Jameson, que odeia o Homem-Aranha. Em algumas cenas rápidas com o JJ, podia deixar claro que ele já trabalha lá, não precisava mostrar ele chegando lá, não, famoso, pô, Parker, você demorou demais, você nunca mais veio aqui, você tá faltando muito, seu estagiário. Podia brincar algumas coisas assim. Então, poderia então ser o Abutre, né, que poderia ser a mente por trás de tudo, o Shocker se fosse um vilão mais secundário, o Abutre poderia chegar e falar assim, pô, o Clarim deve saber do Homem-Aranha, né, porque o Homem-Aranha tá atrapalhando os planos, vamos lá, porque eles vivem postando Homem-Aranha. Então eles vão lá, estilo quase que o Duende vai, porque o Duende geralmente, eu me lembro que no primeiro filme do Homem-Aranha, o Duende ia lá no Clarim, então ele começa lá a atacar o Clarim Diário, né, e obviamente o Peter tem que se trocar, e o Homem-Aranha. Então ele tem uma batalha ali contra o Abutre. Primeira batalha dele contra o Abutre. Então depois disso acontece alguma coisa, um evento super épico na cidade, né? Depois disso aí que teve essa batalha lá no Clarim e tal, depois de tudo, aí depois a vida dele tá começando a desmoronar, talvez ele não consiga, o relacionamento dele com a Liz esteja indo de mal a pior, também a vida escolar dele não tá boa, né? O JJ tá chateado com ele, como sempre, enfim. Então alguma merda acontece, alguma merda muito grande que envolva uma escala da cidade inteira. Ele vai ter que salvar a cidade inteira. Alguma coisa acontece que vai ameaçar a cidade inteira. E aí ele vai, e no clímax, né, na batalha final, né, ele vai lutar contra o Shocker e o Abutre juntos, né? Então tem aquela batalha épica, vários efeitos especiais, várias cenas de ação. Então depois de tudo isso, né, ou ele usa a ciência, ele usa os novos dispositivos, os rastreadores, né? Ele usou os rastreadores, pode ser pra achar o Abutre, né? Por exemplo, assim, ele usou os rastreadores na cena do Clarim, jogou no Abutre, ele conseguiu até levar melhor,
mas o Abutre fugiu. Aí ele foi, jogou os rastreadores no Abutre, e aí com isso, quando teve aquela merda, ele já sabia onde o Abutre e o Shocker estariam. Então ele foi lutar lá contra o Abutre, né? Chegar, porra, Abutre, Shocker, vamos derrotar você. Aí ele vai, luta, até que ele consegue derrotar os dois, né? Não, eu acho que não precisa matar vilão agora, é uma burrice. Talvez o Shocker poderia morrer, eu não queria. Eu não gosto de quando matam vilões, eu gosto que deixem eles para outras vezes, né? Talvez o Shocker fosse mais descartável, apesar de eu não querer. Mas podia deixar o Abutre ali preso, porque eu quero muito ver o Sexteto Sinistro, né? Então, assim, ele derrota os dois vilões. E aí quando ele derrota, né, pode ter um final ali dele meio que falando assim, porra, Liz, não dá mais, né? Ele podia já ter desenvolvido um pouquinho, né, a relação, como já desenvolveu um pouquinho a relação dele com a Beth Grant, né, a cena do Clarim, né, eles trocando olhares, eles falando com outros meio fofos assim. Aí já podia deixar, porra, Liz, não dá mais, né? Porque a Liz pode ter alguma coisa, né? Pode. Até isso tem nos quadrinhos. Porque a Liz, não sei se vocês sabem, fica com Harry Osborn. Ela se casa com Harry Osborn. Inclusive, eles têm uma filha, né? Continuando. Então, porra, Liz, não dá mais. Já era pra nós, tal. Semelhante ao que aconteceu com a Gwen e o Peter no final do primeiro filme. Só que aqui realmente terminando a relação, tá ligado? Não dá mais, tal. E aí a Liz tá ok, tudo bem, assim, vida que segue. E dando uma sugestão, não precisa ser algo muito idiota, mas dando uma sugestão, assim, né, dela com o Harry e tal. Tipo, depois de indo embora, o Harry falando, poxa, eu não esperava que ele fosse terminar com você e tal. E ela ainda, tudo bem, ele quer ela. Tudo bem, tô com fome, quer ir lá no refeitório, alguma coisa assim, dando uma sugestão, né? Porque a gente quer a fidelidade das HQs, enfim. Dando uma sugestão ali que os dois vão ficar juntos. Então, como eu já deixo essa sugestão que o Peter vai ficar com a Beth, e também já deixou a sugestão que eles vão ficar juntos, né? O Harry e a Liz. Eles vão embora, e assim acaba o filme com ele dando uns web swings, né? Umas coisas assim. E falando, pô, minha vida é muito complicada e tal. E eu sou Homem-Aranha. E acabou. E aí podia ter uma cena pós-crédito apresentando, sei lá, um Dr. Octopus, alguma coisa assim, algum vilão. Eu vejo como se já no primeiro filme já foi meio que um cara desse tipo, né? Talvez no segundo poderia ser um Dr. Octopus. Não, pra variar, tem que variar um pouco, né? Como eu já teria o Shocker e o Abutre apresentados aqui, o segundo filme, bem, seria bacana se fosse eu acho que seria válido apresentar a ameaça do Duende Verde. Podia ter um outro vilão ali de recaída. Podia ter um camaleão, porra. Um camaleão seria do caralho. Tem que apresentar a ameaça do Duende Verde. No segundo filme já tem que mostrar o Harry Osborn, o Norman Osborn. Aqui, como eu disse, teria uma referência sutil. E no segundo filme a gente poderia ter o Duende Verde ali. Cara, eu acho que seria bem legal um mistério. Mistério a gente não teve até hoje. E o Mistério, se você for ver, ele é um vilão assim de segundo filme. Ele é um vilão de segundo filme, cara. É um vilão quando o herói já tá bem definido, né? Ele é um vilão ali pra desafiar o herói. Porque o primeiro vilão é um vilão pra provar, pra testar o herói. É um vilão pra mostrar que o herói, pra consolidar o herói. Já o segundo filme é geralmente o herói já tá consolidado e seja um vilão que ameace o herói de jeito que ele nunca viu. E o Mistério tem isso, tem os efeitos especiais que ele faz, os espelhos, as ilusões. É isso, seria bem legal e seria algo muito bonito visualmente. Mas aí já também teria que apresentar um Norman Osborn, um Duende Verde, né? Podendo ser, sei lá, um vilão secundário. Secundário não, mas um vilão mais por trás, assim, podia mostrar o lado mais corporativo do Norman Osborn, que a gente tem muito nas HQs, por exemplo, dos Vingadores Sombrios, ele tem muito lado corporativo, não tem quase nada de Duende Verde, né, então poderia mostrar já, e aí talvez ele no finalzinho ali perdendo o controle ali, ele sempre sendo um vilãozão ali por trás, né, já tendo uma dica, uma sugestão do Duende Verde, e aí no finalzinho ali, talvez até numa cena pós-crédito, ele perdendo o controle, caralho, tá vindo o Duende. Aí no terceiro seria Duende, seria Gwen, né, pô, aí seria do caralho.
Enfim, gente, esse foi o vídeo aqui falando como seria aqui meu filme dos sonhos do Homem-Aranha. Talvez ele nunca aconteça, talvez sim, afinal Homecoming, né, tem um Abutre, talvez também tenha o Shocker, um rumor muito forte, né, então talvez sim, talvez não, talvez sim, talvez não. Eu sei que não vai ser esse filme ano que vem, acho que nem vai ter Harry Osborn, eu queria muito, cara, eu queria muito, porque é um erro, de novo, que eles estão fazendo de apresentar o Harry Osborn em outro filme. A saga do Duende, cara, o Duende é o vilão mais importante do Homem-Aranha, o melhor vilão do Homem-Aranha, sem discussões. Então eles têm que apresentarem ele e ir desenvolvendo já. Quanto mais tarde você deixa pra apresentar o Duende, pior fica. Pior, sabe? E você também não pode descartar o Duende que nem fizeram lá na trilogia. Mas enfim, é isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando só do segundo filme. Desse segundo filme aí, dessa trilogia da minha cabeça. Se vocês quiserem, gostaram desse filme. Dessa ideia que eu tive agora. Enfim, gente, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Um vídeo meio longo, né? Mas vale muito a pena. Agradeço por me assistirem até aqui. Muito obrigado, fui!